Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! O ano de 2025 começou com a expectativa de grandes evoluções para o comércio exterior brasileiro, em especial no fluxo da importação, já que, de acordo com o cronograma oficial da Receita Federal, até o final deste ano, todas as cargas que chegam do exterior no Brasil, pelos diferentes modais, somente poderão ser nacionalizadas por meio da Declaração Única de Importação, a do INPE. No Porto e Negócios de hoje, recebemos o diretor da Transbrasa, Bayar Neto, e também o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bayar, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria e pelo desafio do aprendizado, que sempre acontece em todas as edições do Porto e Negócios. Todo mundo aprende aqui, Nathalie. Quero agradecer ao Bayar por ter aceito o convite para a gente falar um pouco mais sobre a do INPE e o papel, obviamente, da Transbrasa nesse processo. Técio, para quem está em casa entender, quais foram os principais objetivos ao se decidir implantar a do INPE? Na verdade, é um processo de desburocratização do comércio exterior, né? Quando você sai da lógica do Siscomex para o Pucomex, né, com a lógica de portal único, você envolve todos os anuentes num processo de importação e exportação também, né? Então, o objetivo era, ao invés de você bater em vários balcões junto ao governo, você tem agora um balcão único, né, um portal único, em que você faz uma transação num único documento e todos os órgãos anuentes dão ok para aquele processo de importação. É mais ou menos o que todo empresário busca no setor portuário, quando a gente fala da singularidade de processos e da agilidade de processos, Bayar? Sim, o Portal Único veio também para acelerar esse processo. A gente pode imaginar que nós temos 17 intervenientes, órgãos anuentes no comércio exterior. E você, para trazer uma mercadoria, dependendo do tipo de mercadoria, você precisava passar por todos esses anuentes. Pelos 17, alguns deles, não todos, né? Porque isso tem a ver com a classificação da mercadoria. Então, o Portal Único, ele centraliza todos esses órgãos anuentes numa janela única, que tem como objetivo exatamente acelerar esse processo, reduzir custo e favorecer o comércio exterior. Aliás, o Portal Único, ele nasceu da necessidade do Brasil implementar os requisitos do Acordo de Facilitação Econômica, que foi assinado em 2017 na Organização Mundial do Comércio. E por essa razão, eles desenvolveram o Portal Único, a janela única, exatamente para facilitar o comércio exterior. Como é que a do INPE ela se integra aos outros processos que são necessários para a liberação da carga? A gente tem na exportação a declaração única de exportação. Então você faz uma única declaração para todos os órgãos que ali se envolvem na exportação. No caso da importação, que é a do INPE, é a declaração única de importação. É a mesma coisa. Então, quando você tem o funcionamento pleno do Portal Único, você vai ter o LPCO, que é o licenciamento, que antecede muitas vezes o embarque da mercadoria no único local. E a do INPE também é uma declaração única, então você já tem vinculado a isso o caderno de produtos, né? O catálogo de produtos,
onde você cataloga esses produtos que você pretende importar previamente, e a partir de então você já não precisa mais ficar preocupados em estar registrando várias vezes a mesma informação. Então isso é uma novidade que é trazida pelo Portal Único, assim como outras novidades também que são trazidas pelo Portal Único no conceito do comércio exterior. Dá para a gente imaginar ou calcular o tempo de redução com a implantação 100% da do INPE? Eu acho que tem por obviedade, né, de você bater num único canal de comunicação e com uma única declaração, e mais do que isso, com produtos que já estão pré-catalogados, né, isso é um ponto importante. Inclusive tem startups hoje no mercado fazendo um processo de inteligência artificial de subir no sistema de forma inteligente um vasto catálogo que você já tem na sua empresa, né? Inclusive observando produtos que já estejam na biblioteca de dados do Pucomex. Então, essa agilidade, ela dá redução de tempo, obviamente, mas mais do que isso, Nathalie, ela dá assertividade na informação. Para quem importa, existe diferentes canais, né? E quando a gente fala só de Receita Federal, às vezes tem um erro de preenchimento. Sim. E o Bill of Lading, né, o BL, ele volta para o despachante aduaneiro justamente para fazer uma correção. Um retrabalho. Retrabalho, e mais do que isso, e esse retrabalho ele implica também sanção administrativa. Então, o fato de você ter um sistema, um canal único, com uma biblioteca de dados já pré-setada, ou se você vai importar um novo produto, você vai subir esse arquivo de informações do produto no sistema, você dá assertividade, transparência para a Receita, e essa qualidade da transação, ela que vai repercutir em ganho de tempo, né? Então, ganha o importador, né, por ter... e, obviamente, todo mundo que trabalha no processo de importação, do despachante aduaneiro a quem manuseia a carga, tem mais qualidade da informação para fazer essa transação. Aliás, se me permite, claro, pegar o gancho do que o Tércio colocou, essa é uma das novidades conceituais trazidas pelo Portal Único do Comércio Exterior. No Siscomex, em sistemas antigos, a importação, principalmente, você declara o que você está trazendo e as informações que você tem. Se você declarar errado, você vai pagar a multa por ter uma declaração errada, porque é aquilo que você está declarando. Sim. O Portal Único hoje, ele traz essa alteração de conceito que ele está ajudando ao usuário, ao importador, com críticas. Então, se você colocar uma informação que está meia distorcida, o próprio processo dentro do portal, ele vai te perguntar, é isso mesmo que você quer falar? Essa informação está correta? Isso de imediato, de imediato. E aí você tem a chance de corrigir aquilo para, eventualmente, não ser penalizado com uma multa administrativa ou uma multa pecuniária. Justamente porque existe uma base de dados de N produtos, são assim, milhares de produtos no sistema, que ele vai pegar aquele produto que você está entrando no sistema. Sim. E vai fazer um cross-check com o que já tem no base Sim. de dados. Opa, o que você está colocando realmente bate com o que está no banco, está divergindo num ponto aqui. É essa informação mesmo? Porque às vezes você pode ter preenchido errado na hora de subir esse dado. Ou não, é um produto novo, com uma qualificação diferente do que está registrado na base de dados. Então, de fato, ela é colaborativa no ponto de vista de estou te avisando que talvez esteja errado o que está subindo no sistema. Só me confirma se realmente é esse dado mesmo. Essa base de dados, ela dentro do Portal Único, ela é atualizada com frequência? O próprio importador é que atualiza, né? À medida que ele vai importando e há algum tipo de alteração na característica do seu produto, ele informa essa alteração no catálogo de produtos, né? E evidentemente que isso tem a ver com as exigências que vão ser feitas em cima daquele produto. Então, se eventualmente eu estou importando, sei lá, vamos dizer, óleo de babaçu, né, e há uma diferenciação do óleo de babaçu que recebeu um componente, Sim. eu informo isso no catálogo e a partir dessa informação, ele já fica... o próprio portal vai me dizer, olha,
como você inseriu um componente novo aqui, esse componente exige um licenciamento prévio, e aí você vai cumprir com todas essas exigências para que a tua importação siga o processo e o fluxo normal. É importante dizer que não é que você altera aquele item no banco de dados. Você acrescenta. Você acrescenta. Exato. Então, esse parâmetro do produto alterou, ele é um novo produto, né? E é engraçado a gente se atentar para a necessidade de especificação do produto. Sim. Né? Não é só por questões, por exemplo, sanitárias ou, no caso do Exército, que ele faz a fiscalização, ele que licencia, por exemplo, derivados de nitrogenados que são produtos explosivos, por exemplo. Mas vou dar um exemplo simples aqui. Quando você compra um chaveiro, que é uma lanterna junto, você está comprando uma lanterna ou você está comprando um chaveiro? Né? Então, quando você especifica o produto, entendendo que uma lanterna tem uma alíquota de imposto e que um chaveiro tem outra alíquota de imposto. Então, no final, essa uniformização da base de dados e você usar produtos, né, ou itens que já estejam na base, te norteia justamente para você ser assertivo em qual imposto que eu vou pagar num chaveiro que é lanterna, né? A reforma tributária, de alguma forma, vai trazer impacto para esse sistema? Uma vez que pretende unificar impostos? Não acredito. Vai facilitar do ponto de vista entendo eu, de quantos impostos você vai pagar na hora que você importa um produto. Mas a complexidade do processo de importação ela continua a mesma, né? A do INPE começou a ser implantada ano passado, né? E está sendo feita em fases, com a expectativa de, até o final desse ano, estar tudo implantado. Por que é importante, por que foi importante esse tempo, né? Essa janela, em que momento atual a gente está quando a gente fala de fase de implantação da do INPE? Bem, como eu disse, há uma mudança de conceito trazida pelo Portal Único. Então era necessário, primeiro, que o sistema tivesse mais maduro para que desse conhecimento ao público consumidor do sistema. Segundo, que eles resolveram fasear e entrar por alguns regimes especiais, por exemplo, o Repetro no Rio de Janeiro, em função de volume. Tá. E ir testando o sistema paulatinamente a cada implementação nova. Hoje nós estamos numa fase um pouquinho atrasada, mas que é a fase de licenciamento, onde estão entrando os órgãos anuentes. Então já existem órgãos anuentes que já aderiram ao sistema e outros estão se adequando para poder cumprir com todas as normativas do sistema e poder fazer uso do Portal Único. Como é que está a questão da implementação da do INPE na Transbrasa? Bem, a Transbrasa é um recinto alfandegado de retroárea e, assim como outros recintos, nós estamos bastante preocupados porque, mais uma vez, a mudança conceitual que o portal trouxe, ela é bem profunda. Por exemplo, no Siscomex antigo, a gente tinha a presença de carga quando a carga entrava no recinto alfandegado. Então, o recinto era obrigado a informar a presença de carga na Receita Federal e aí era a chave para que pudesse dar início ao processo de desembaraço aduaneiro, no caso, substituído pela do INPE. Hoje não existe mais a presença de carga, então a carga embarcou no navio, você tem os dados lá na origem, no exterior, já é possível dar início ao processo de nacionalização da carga. Isso traz desafios ao recinto alfandegado, porque nós vivemos exatamente dos serviços que prestamos à carga principalmente importada. Sim. Então, nós agora temos que adequar os nossos processos todos a essa nova realidade. Então, tem sido realmente um desafio conversar com os nossos importadores e explicar toda essa mudança conceitual que foi trazida pelo Portal Único e colocar os nossos serviços ainda à disposição sem que haja a obrigatoriedade do serviço de armazenagem. Hoje ele deixa de ser obrigatório para ser uma necessidade. Sim. Mas é uma necessidade logística, que vamos imaginar que o navio vem com 4 ou 5 mil containers e nesses 4 ou 5 mil containers o importador
faz o desembaraço sobre água, ele tem lá 10 containers e o terminal portuário, ele precisa ter o seu processo também adequado para ele separar esses 10 containers e entregar ao importador proprietário da carga, que a carga já está desembaraçada. Então, é uma alteração muito profunda do ponto de vista conceitual, mas que mexe muito com a operação de todo o complexo portuário. Não é só do recinto de retroárea, mas o terminal portuário também vai sofrer muito com essa mudança de processo. Então, a gente está estudando de como a gente vai fazer isso. No primeiro momento, a gente tem conversado com os nossos clientes importadores para que não se utilizem do desembaraço sobre água, principalmente quando há necessidade de um manuseio da carga. Porque o terminal portuário, nós entendemos que ele é um terminal de passagem da carga. O terminal ele tem que ser eficiente. Eficiente do ponto de vista do atendimento do seu cliente principal, que é o navio. Então, o fluxo ele tem que ser muito ágil na entrada do container e na saída do container. Ou seja, no embarque de exportação e na recepção da importação, quanto mais rápido for o fluxo de entrada e saída da sua área de operação, ele mais eficiente será. E mais gira também, né? Mais gira. E mais, exatamente. Mais rápido a carga entra e mais sai, rápido. Né? Para que isso aconteça, ele não pode focar no manuseio da carga. Quando a gente fala manuseio da carga, é abertura do container, separação de lote, etiquetagem, paletização. São serviços inerentes à carga, principalmente na importação, necessários para que a carga seja, após desembaraço, distribuídas do ponto de vista logística até o ponto de consumo ou até o consumidor direto. Então, é realmente um desafio, tanto para o operador portuário como para o recinto depositário de retroárea, alterar todos esses processos, atender bem ao seu cliente, dentro de prazos, condições de qualidade e valores e preços. Isso sem contar também na necessidade de requalificação ou atualização dos colaboradores, né, que vão mexer com esse produto que vai estar chegando hoje sobre um regime completamente diferente. Sem dúvida. Tudo passa também por treinamento dos seus colaboradores, né? A gente tem na Transbrasa equipes diurna e noturna que a gente procura juntar vez por outra para fornecer esses treinamentos de manuseio de carga, dessas novidades todas que estão sendo colocadas e trazidas ao mercado, né? Técio, o Baiá citou que não vai impactar apenas a retroárea, mas como os terminais, né, também. Qual você acredita que seja o caminho para que haja um equilíbrio dentro desse processo? A gente, como o Baiá colocou, existe uma relação muito polêmica entre os terminais portuários e CLIAs, EADs e todo mundo que está na retroárea, né? Sim. Os terminais retrofandegados. Recintos e terminais alfandegados, né? Todo mundo está no back-office do porto. Eu acho que o ponto mais importante existe um conjunto de cargas que necessariamente e obrigatoriamente tem que passar por essas estruturas retrofandegadas. Que tipo de carga, né? Existe no mundo do container tem duas classificações, o LCL e o FCL. O LCL é o Less Than a Container Loaded, ou seja, eu tenho pelo menos ali uns 8, 9 BLs, eu tenho 8, 9 clientes dentro do mesmo container, né? E é muita gente que importa dessa forma, né? E o FCL é o full, ou seja, é um cliente único dentro do container. Que encheu. Né? Se eu tenho 9 processos de importações distintos dentro do container, o risco de ter um BL dentro desse container com algum problema, não digo que é alto, mas existe o risco é 9 vezes maior ter algum problema num BL dentro de um LCL do que num FCL, Sim. que é um BL só. Sim. Né? Pensar na proporção aqui de números de licenciamentos que você tem dentro do container. Bom, se você segurar 8 clientes dentro do container pelo problema de um, né, você está prejudicando 8 clientes. Com certeza. Para que serve justamente a retroárea? Justamente para receber essa carga, separar os pallets, esses pallets, essas cargas são paletizadas para armazéns e cada um tem um processo de licenciamento distinto ali, dentro de uma área que está alfandegada.
E dentro de um tempo que atenda a necessidade do cliente. De forma diferente. Cada um tem seu tempo. Tem cliente, inclusive, que quer deixar a carga lá durante 2 meses. Tem um problema dele, está fazendo gestão de estoque. Tem cliente que quer a carga ontem na fábrica, né? Então, a gente tem diferentes clientes dentro do porto, né? Por exemplo, num FCL, você tem cliente de FCL que quer deixar o container mais 2 meses no porto. Mas me permita, Tércio, mesmo no FCL, se você tem uma carga que foi feita do INPE sobre águas, ou seja, com navio ainda em trânsito viajando, Ele pode ir e direto. essa carga dá um canal vermelho, por exemplo, o que vai acontecer com o processo do operador portuário? Ele tem que descarregar essa carga e parar o processo da carga para que a carga seja inspecionada pelo órgão, seja a Receita Federal ou pelo órgão anuente, Anvisa, MAPA e etc. Então, há uma interrupção do fluxo. E, nesse caso, para a operação do terminal portuário, eu acredito que, conhecendo um pouquinho, seja um problema na eficiência do terminal portuário. Então, para isso, efetivamente, a gente tem que se socorrer sempre também do retroportuário. E aí, em adição, além desses problemas, né, do processo de importação, você tem, de fato, diferentes clientes que têm fluxos de processos e velocidades operacionais distintas. Com certeza. Vou pegar, por exemplo, uma montadora de veículo, né? Tem uma montadora que é nossa cliente e hoje todo o processo de montagem de veículo ele é Kanban, ele é just in time. Então, chegou no porto um container com um motorzinho para subir e descer vidro elétrico, né? Esse negócio tem que estar amanhã na fábrica, porque senão a linha de montagem para. Então, esse tipo de container, ele necessariamente vai beber do despacho sobre águas para poder encostar no porto e sair no mesmo momento. Rápido. Exato. Então, você tem diferentes clientes, diferentes processos, complexidades distintas, e o porto tem que estar preparado para todo esse universo essa diferença dos diferentes eventos, né, no processo de importação. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe Bayar Neto, diretor da Transbrasa, e também participa dessa edição o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bayar, levando em consideração que todas as etapas sejam cumpridas, que o sistema esteja implementado de fato, quais são os benefícios que você acredita que os clientes da Transbrasa vão ter ao optar pela do INPE? Bom, a desburocratização é o primeiro deles, né? Porque, como a gente comentou aqui no bloco anterior, 17 órgãos anuentes. Então, barriga no balcão de 17 órgãos é realmente um negócio muito complicado. Acho que essa desburocratização ela vai trazer o benefício da agilidade e, consequentemente, trazendo agilidade, vai trazer uma redução de custo para o nosso cliente importador, não só nosso, mas o importador de modo geral. Bayar, no bloco anterior, quando a gente estava dando um exemplo da importância da área retroalfandegada, você citou a questão do canal vermelho. Queria que você explicasse para quem está em casa, e não é desse nosso universo, quais são os tipos de canais e o que acontece quando, por exemplo, uma carga é canal verde, é classificada canal cinza, é classificada canal vermelho. Vamos lá. Quando você submete o despacho de uma mercadoria, ou seja, você está registrando as informações no portal único de uma do INPE, por exemplo, você está declarando a mercadoria que você está trazendo, você está pagando os impostos, e aí o sistema, por uma metodologia já de regras implantada no sistema, ela vai verificar as informações todas que você imputou, se estão corretas, e vai classificar a sua declaração de importação em canais verde, laranja, vermelho e cinza. O canal verde é que está tudo ok e a mercadoria está liberada. Chega e despacha. Chega e despacha. Então, quando você submete uma declaração e essa declaração sai o canal de parametrização no canal verde,
a mercadoria está desembaraçada, os tributos estão corretos, você pode pegar a mercadoria e levá-la a consumo ou para produzir novos bens ou para que você possa vender no comércio varejista. O canal laranja, ele requer atenção. Então, a Receita Federal vai examinar a documentação que você vai fazer o upload dessa mercadoria. O canal vermelho, ele requer análise documental e análise física da mercadoria. Então, aí é o caso de você abrir o container, verificar se a mercadoria declarada confere com a mercadoria fisicamente no interior do container, tirar amostras, muitas vezes, da própria mercadoria que você está importando, e aí sim, após essa análise do próprio fiscal, presencialmente ou remotamente, através do sistema de confere que a gente tem aqui em Santos, que é um sistema eletrônico de conferência, ele analisa a mercadoria, analisa a documentação, está tudo ok, ele desembaraça a mercadoria. Só que aí é um sistema não automático. O próprio fiscal ele tem que entrar no sistema e fazer a liberação. E o canal cinza difere do canal vermelho para uma verificação de valoração aduaneira. Então, muitas vezes é quando a mercadoria ela tem um valor que foi declarado muito baixo. Okay. E aí a Receita Federal ela recolhe tributos sobre o valor declarado. Sim. E aí ela eventualmente quer arrecadar mais e não pode permitir, de fato, uma concorrência desleal no mercado, ela vai submeter essa mercadoria a uma valoração aduaneira. Daí o canal cinza. Isso muito no ambiente de sonegação, de fato, de imposto. Era exatamente essa pergunta, a preocupação com a questão da sonegação fiscal. Sim, eu importo um vinho que custa, sei lá, $50, importo ele por $2 e vendo ele no mercado pelos mesmos $50, mais a margem, mais tudo que eu tenho que vender, né? E sonego os impostos da diferença, né? Acho que tem outro ponto importante também, eu dei o exemplo do chaveiro, que é lanterna que é chaveiro, que é justamente a classificação da alíquota de imposto. Sim. Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Sutiã, bustier e camiseta, né? Que tem o mesmo formato de um bustier. São alíquotas distintas. Top, por exemplo. São alíquotas distintas. Então, às vezes, o importador ele importa alegando que é um produto A. Que é um produto, é o produto C, recolhe menos imposto, acaba sonegando. Exato. Então, essas classificações, essa verificação, é justamente isso que de fato, é um problema, né? Porque, como o Bayer colocou, se você entra com um produto muito mais abaixo do que é o preço médio de mercado, é como se fosse um dumping, né? Quem está importando vai entrar com um produto no mercado atacadista ou varejista, concorrendo de forma desleal com quem produz ou quem importa de forma honesta, né? Tanto o importador de forma honesta como os produtos nacionais. Então, essa verificação é importante para ter a mesma base equiparativa comercial, né? De competição no mercado. Como é que a Transbrasa avalia a evolução da DUIMP ao longo dos próximos 5 anos? Olha, pergunta bem difícil de ser respondida, porque a gente está começando agora a se preocupar justamente com os novos processos que vão advir da implantação do PUCOMEX, né, como é chamado o Portal Único. Mas eu acredito que a DUIMP ela veio para ficar. É inegável que é uma evolução do mundo no comércio internacional. O mundo perdeu barreiras ao longo dos anos e essas barreiras estão cada vez menores, né? Evidentemente que a Transbrasa se posiciona no mercado no serviço de retroárea, focando até outras possibilidades, porque, como a gente falou ainda há pouco aqui, o serviço de armazenagem ele deixa de ser obrigatório para se tratar de uma necessidade. Então, o Tércio citou bem, existem clientes e clientes, existem clientes que vão precisar estocar a mercadoria conosco aqui na área do porto, do retroporto, para que eles possam fazer toda a logística necessária dos seus produtos, livrar o seu estoque principal para depois receber esse. Em se tratando de comércio exterior, a gente sempre tem um prazo de trânsito de navio da origem para cá em torno de 30, 40 dias.
Se você trouxer dos Estados Unidos, talvez da costa leste, Estados Unidos, 15 dias, 20 dias. Mas muita gente importa com muita antecedência, com medo dos seus estoques ficarem muito baixos. Tá? Normalmente o estoque ele tem um mínimo regulador. Então, antes de atingir esse mínimo, já o importador dispara um pedido para o seu fornecedor lá fora, embarca uma nova carga, só que o mercado deu uma desaquecida e aquilo que ele esperava vender não vendeu. Então, o estoque dele ainda está meio alto. Aí a carga que ele comprou já está chegando. Então, aí ele estoca. Aí ele é obrigado a estocar. E há outros clientes também que, além dessa necessidade de estocar, eles precisam manipular a mercadoria. A gente tem, por exemplo, uma indústria de cosméticos que trabalha conosco, em que o container sai da origem na Ásia com várias graduações, por exemplo, de protetor solar. E aí eu preciso abrir o container, tirar todas as caixinhas de protetor solar, separar pela graduação nível de proteção, né, de acordo com as referências informadas pelo cliente, separar isso em pallets, plastificar o pallet e após isso, então, fazer a distribuição para os centros de distribuição desse cliente. Então, o cliente ele precisa ter esse serviço logístico. E a gente está focando exatamente nisso, na necessidade de serviços logísticos dos clientes importadores. E vou adicionar, Nathalie, nesse caso, nesse exemplo que o Baiardo colocou, praticamente já ocorreu o desembaraço. Mas tem cliente que quer deixar carga em regime aduaneiro, justamente para não antecipar os impostos. Então, eu mantenho a carga em regime aduaneiro. Até para fazer um equilíbrio de fluxo de caixa, Exato, né? Não vou antecipar imposto. E, obviamente, ela vai fazer um trade-off, vai fazer uma avaliação do custo de armazenagem em retroporto versus antecipação de imposto e colocar num CD ou, enfim, num outro armazém. Essa triangulação dos custos, esses clientes vão fazer. Mas, como eu disse, no mundo da importação, no mundo do comércio exterior, você tem N tipos de empresa com N interesses diferentes de como manusear um processo de importação. A gente vai receber aqui em Santos o primeiro Congresso Nacional Aduaneiro e a Transbrasa é, inclusive, a patrocinadora desse evento. Do INPE é, sem dúvida nenhuma, um tema de uma das palestras. Diante de tudo que a gente falou aqui, a gente pode, na opinião de vocês, dizer que a do INPE abre uma nova era da importação? Eu diria que sim. Eu diria que a agilização que isso vai dar ao comércio exterior tende a fortalecer ainda mais as empresas importadoras. O Tércio colocou muito bem a questão do desencaixe financeiro. Em tempos de inflação alta, juros altos, as empresas não querem trabalhar com desembolso, com caixa, né? Tirar do seu bolso e pagar os impostos. Mas a Receita Federal está tentando aprovar um projeto de lei que permite às empresas, vamos dizer, de grade A, né, que são as empresas tradicionalmente importadoras, que fazem tudo certinho, que têm o catálogo de produto totalmente registrado, bonitinho, que pagam seus impostos em dia, etc. Essas empresas que são nível A, né, elas terão a possibilidade do diferimento dos impostos. E aí sim é um benefício, né, que as empresas vão ter, e isso vai trazer um fluxo de incentivo para a importação, e as empresas efetivamente vão fazer uso disso. Você concorda, Tércio, que é uma nova era? Sim, e mais, né? A gente abriu a nossa temporada do Porto Negócios com um evento a bordo do MSC, com a palestra do Lucas Ferraz, destacando a importância que é o comércio internacional. Sem dúvida. Né? Então, a gente fica muito preocupado com o mundo da operação portuária aqui no programa, mas ele nos brindou com uma explanação que fundamenta que um país que tem uma economia pujante, ele tem comércio internacional pujante. E quando a gente coloca a ideia do INPE, né, do POCOMEX, dessa facilitação do comércio, isso conversa diretamente com o crescimento do comércio exterior brasileiro, entendendo que uma moto, né, produzida na Zona Franca de Manaus,
de 125 cilindradas, enfim, ela vem com peças do mundo inteiro. Tem muitos processos que são feitos no Brasil, são exportados e reimportados, manufaturados, que vai para um processo de montagem, assembly, né, de montagem final no produto acabado. Então, o mundo ele se internacionaliza, o comércio ele é o principal motor, indutora, né? São o motor, né, do crescimento econômico de cada país. Em meio aí a uma guerra econômica, né, comercial, aliás, entre China e Estados Unidos, o Brasil, com essa nova lógica de importação e sabendo surfar, fazendo direitinho, né? Seu papel, né, seja no agronegócio, seja... hoje muito se fala no mercado sobre usar a mente do brasileiro para trabalhar o comércio internacional. Sabendo que serviço também é um comércio internacional, não é só produto passando pelo porto. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos esta última etapa com o Momento Ábitra e Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! Hoje vamos falar como o Porto de Santos e o Ministério de Portos e Aeroportos estão dando o maior show de sustentabilidade e inovação. Esse movimento começou anos atrás, quando a sustentabilidade no país sofreu influência de compromissos internacionais, como o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O setor privado aderiu ao ESG como um diferencial competitivo e novas regulamentações vêm impulsionando o mercado de carbono e a transição para energias renováveis. Nos portos, a redução de emissões de carbono, a eletrificação, a automatização de equipamentos e a digitalização de processos contribuem para a eficiência das operações. Assim, em agosto de 2023, a Autoridade Portuária de Santos publicou o Manifesto aos Valores ESG do Porto. É uma declaração de intenções para elevar o Porto Santista a um alto patamar de sustentabilidade. Hoje, as prefeituras da região e mais de 40 organizações, como a própria Arbitrar, assinam este compromisso. Também promoveram uma dezena de encontros onde se discute as iniciativas sustentáveis adotadas pelas empresas portuárias. O grupo também está se aproximando de outros segmentos para criar ações de maior impacto dentro do projeto Colabora Mundo, ultrapassando os limites territoriais do porto e da região. Outra iniciativa bacana é o selo de certificação ESG do Porto de Santos, que será lançado no final deste ano. A ideia é certificar as empresas da região em diferentes níveis, dependendo do grau de engajamento em práticas sustentáveis. Já o Ministério de Portos e Aeroportos publicou, em janeiro, uma portaria que cria uma política pública e um pacto pela sustentabilidade no setor, de acordo com os pilares de governança, meio ambiente e responsabilidade social. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e implementar programas sociais e ambientais em linha com as metas da Agenda Global 2030. A adesão ao pacto é voluntária e as empresas que cumprirem os requisitos vão receber um selo de reconhecimento público com níveis que refletem o grau de engajamento delas. Com essas iniciativas, o Porto de Santos e o MPOR estão pavimentando o caminho para um futuro mais sustentável e responsável. Além disso, vão contribuir para uma economia mais justa e competitiva. A Arbitrar, por sua vez, está presente nesses projetos e incentiva as suas empresas associadas a participarem. Isso porque a colaboração
entre os setores público e privado e a sociedade civil é essencial para alcançar esses objetivos. Fiquem ligados, o Brasil está se destacando na agenda ambiental e mostrando ao mundo o nosso compromisso com a sustentabilidade. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo, e voltamos com os nossos convidados. Recebemos nesta edição do programa Bayar Neto, diretor da Transbrasa, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bayar, recentemente a Transbrasa completou 50 anos. Eu queria te perguntar, nesse último bloco, quais são as expectativas, diante de tudo que a gente conversou nos 2 primeiros blocos, a questão da implementação da DUIMP, quais são as expectativas para os próximos 5, 10 anos do grupo? Bem, a Transbrasa tem diversos desafios, né? Nós temos o desafio do novo sistema de comércio exterior, o Portal Único, nós temos o desafio da sustentabilidade, nós temos os desafios da concorrência no mercado, e a gente tem uma equipe que está trabalhando forte para planejar os próximos 50 anos dentro desse mercado, atuando naquilo que a gente sabe fazer. A empresa nasceu do transporte rodoviário de carga, continua com o transporte rodoviário de carga, e a parte do terminal foi um plus que surgiu com a atividade do transporte. Então a gente está fortalecendo o transporte rodoviário de carga, que foi algo que o Brasil optou lá atrás por uma matriz rodoviária e não ferroviária, e nós entendemos então que o caminhão, apesar de ser um problema na vida da sociedade, ele é um mal necessário. Ele sempre vai ser necessário para a distribuição dos produtos, sejam eles de comércio exterior ou não. Então nós estamos focando um pouco no transporte rodoviário para aumentar a nossa participação nesse mercado. Na parte de terminais de carga, nós estamos vislumbrando a participação em outros portos, inclusive, atentos aí ao que está acontecendo no Brasil, e quem sabe a gente, num futuro muito próximo, não venha fazer uma nova surpresa aí, participando aí de um edital e quem sabe vencendo a licitação de uma nova área num novo porto. Você bem colocou a questão da relação dos caminhões e da sustentabilidade, né? A gente sabe que esse é um desafio, o mundo está imbuído da redução do carbono, né? A gente sabe o que isso, ao longo dos anos, né, a irresponsabilidade do homem, enfim, a vontade de apenas ter sem se preocupar com a natureza, acabou trazendo para a gente o momento que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista da Transbrasa e das adoções de medidas para redução da pegada de carbono, especialmente na frota de caminhões, uma vez que você mesmo disse que vocês estão investindo, e a gente já falou aqui no Porto Negócios que, independente do aumento da malha ferroviária ou da hidroviária, o caminhão continuará sendo importante, ele não é algo que vai desaparecer das estradas, muito pelo contrário, mas existe essa necessidade de preocupação com a questão ambiental. Sem dúvida. Eu acho que uma das providências que a Transbrasa está tomando, está focando, é manter a sua frota o mais atualizada quanto possível, quanto os investimentos permitam, né? A frota atualizada significa menor consumo de combustível. Os motores estão mais modernos, tecnologia está sendo aplicada a esses veículos e, consequentemente, o consumo do combustível cai e menos emissão é feita. Então, a primeira providência, o primeiro foco é manter a frota o mais atualizada quanto possível. A segunda providência, a gente não faz abastecimento fora da nossa base. Nós temos algumas viagens longas que nós temos postos credenciados mediante um acompanhamento que a gente faz da qualidade dos combustíveis desses fornecedores. E a nossa base em Santos é que abastece a maioria da frota com óleo que a gente adquire no mercado, mas que está sempre sendo verificado na sua procedência, sua qualidade, porque a queima do óleo é importante para que você não tenha mais emissão do que aquilo que é necessário. Efetivamente, não é possível impedir 100% de emissões. A gente reduz essa emissão, controla essa emissão o máximo possível. Então, todo ano é feito um levantamento da quilometragem que a frota rodou e do consumo de combustível no período, e a partir desses números é feito um cálculo, que é um cálculo homologado,
da quantidade em toneladas de GE emitidos na atmosfera. GE é gás de efeito estufa, e a partir desse número, então, nós vamos ao mercado, adquirimos créditos de carbono que sequestram o carbono da atmosfera. Então, são programas de geração de energia eólica e programas de reflorestamento. Este ano de 2025, nós compramos no mercado algo em torno de 2.500 créditos de carbono de um programa de geração de energia eólica, que, aliás, a nossa empresa hoje já está no mercado livre de energia, consumindo energia limpa, né, gerada de geradores eólicos. E aí a gente tem incentivado esses programas. E essa verba que é utilizada para a compra dos créditos de carbono, desses programas, desses projetos que são certificados pela ONU, esses créditos são aplicados nesses próprios programas para aumentar o seu volume de geração de energia ou de reflorestamento para sequestrar mais e mais créditos de carbono. Esse equilíbrio é extremamente importante, uma vez que a gente sabe que, para se pensar numa frota totalmente elétrica, o Brasil ainda precisa evoluir bastante, né, Técio? Eu tenho sido crítico ainda do carro elétrico, né, em todos os programas. O Brasil, como grande produtor de biocombustíveis, tem que fazer valer a sua presença no mercado internacional, seja no etanol de cana, mais recentemente do etanol de milho, o biodiesel, né, a partir do babaçu ou do óleo de palma, e obviamente é uma blendagem que você faz no próprio diesel, né, aumentando as moléculas renováveis dentro do combustível. Então, para o longo curso, para os caminhões que vão fazer transporte de cargas, é a queima do combustível de fato. Eu não acredito no carro elétrico no motor elétrico como uma solução. O motor elétrico ele se encaixa perfeitamente em centros urbanos, onde existe um grande trânsito de veículos e fundamentalmente com o objetivo de reduzir a temperatura da cidade. Sim. E de eliminar os gases de efeitos locais, né? Uma cidade, por exemplo, como São Paulo. Exato, né? E outro, um ponto importantíssimo, né? Tem várias montadoras vindo para o Brasil com carro elétrico. A gente não tem rede de abastecimento do carro elétrico, né? Então você precisa tomar um certo cuidado, precisa ter infraestrutura para fazer essa mudança do modal, né? E, por último, a minha crítica, que é a mais preponderante, as pessoas precisam entender de onde vem a bateria. Exatamente. Né? Que nós já falamos, inclusive, aqui várias vezes. Então, o ciclo, né, a análise de ciclo de vida da bateria para análise de ciclo de vida do biocombustível, né? Então, ainda sou aqui o ferrenho defensor dos biocombustíveis e colocando o Brasil, obviamente, num papel estratégico aí. Protagonismo, né? E assim, não vai mudar a questão da emissão da noite por dia. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem um processo aí paulatino e o biocombustível faz parte disso, né? Então, acho que antes de pensar em eletrificação de frota de caminhão, já temos uma solução já patenteada no Brasil, né? Agora, isso não obviamente, descarta a eletrificação dos equipamentos dentro de um recinto portuário. Sim, exatamente. Né? E aí sim faz sentido. Né? Exatamente. Então, você ter eletrificação de terminal tractor, eletrificação de stackers, isso aí é um processo que, óbvio, tem que entender a resposta que o equipamento vai dar para aquela função, né? É muito importante a engenharia vir acompanhada dessas análises, né? O Porto Negócios de hoje termina agora. Baiar, muito obrigada pela tua participação aqui, pelos esclarecimentos que eu acredito sejam extremamente importantes nesse momento que o país está vivendo, que o comércio exterior está vivendo. É uma ferramenta, sem dúvida, que vem para facilitar. E que todos aí possam encontrar os caminhos para que até o fim do ano esse processo que promete agilizar tanto o fluxo do comércio seja de fato implementado. Muito obrigada. Eu que agradeço, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o programa Porto e Negócios, que tem trazido temas extremamente relevantes e para conhecimento da sociedade, que de fato está um pouco afastada desse nosso mercado específico de comércio exterior, porto e etc. Fica aqui a saudação ao Tércio, a você, Nathalie, e estou sempre à disposição para quando for necessário. Tércio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu agradeço o Baiar ter aceito o nosso convite e a quem acompanha a gente, seja pela televisão, seja pela internet,
Até a próxima semana. Até a próxima semana. O Porto Negócios volta com um programa inédito na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.